E aí galera, hoje nosso vídeo é muito especial e eu vou dedicar ele à minha amiga Gabriela Zanol. Hoje a gente vai falar sobre arte gótica. Nada melhor do que falar sobre arte gótica do que aqui, no pátio da Catedral de Notre Dame, direto de Paris. Bom, pra quem não sabe, o período da arte gótica se desenvolveu no finalzinho da Idade Média e se desenvolveu principalmente aqui, na França. E a principal característica desse período inteiro são as construções de catedrais. Aqui atrás de mim, eu tenho a Catedral de Notre Dame, uma das mais famosas desse período inteiro, tá? E ela representa praticamente todo o estilo, tudo que se desenvolveu dentro do período da arte gótica a gente encontra nela. Características principais desse período: os vitrais, que vocês podem ver, aquele círculo grande ali, vocês estão vendo ali? Sinos. As igrejas góticas são conhecidas principalmente por causa dos vitrais coloridos, que depois se espalharam pela maioria das outras igrejas católicas, sobre assuntos bíblicos. Então o padre falava lá durante a missa e as pessoas podiam acompanhar o que ele estava falando pelas histórias contadas nos vitrais. Isso era uma estratégia da igreja para catequizar as pessoas o máximo possível. Por quê? Nessa época, ficou conhecido como a Idade das Trevas, a igreja tinha um grande domínio. Então, interessava muito mais para a igreja que tivessem muitos fiéis dentro dela, ouvindo o que o padre estava querendo dizer, do que fora, se rebelando contra. Então, quanto menos educação as pessoas tivessem, quanto menos inteligentes elas fossem, mais fácil ficava de manipular. E esses vitrais, eles eram didáticos justamente por isso, porque as pessoas não precisavam nem ler a Bíblia, elas só precisavam acompanhar o que o padre estava falando e olhar para o vitral para tentar entender um pouquinho da história. A ideia das igrejas, dentro de toda a Idade Média, é que a fachada seja mais ou menos brusca, assim, do jeito que ela tá, e por dentro dela é que seja tudo mais iluminado. Por isso os vitrais só são visíveis do lado de dentro. Então se a gente olha de fora, a gente quase não nota nada. Mas quando as portas da igreja se abrem, a gente tem quase uma visão celestial. Isso foi feito de propósito, porque a igreja queria passar a impressão de que o mundo aqui do lado de fora era corrompido e do lado de dentro é que as pessoas tinham uma visão do céu, enfim, chegar próximo de Deus. Outra característica bem marcante do período gótico são os arcos em ogiva. O que são arcos em ogiva? Durante a era romana, lá do Império Romano, os romanos inventaram o arco para conseguir erguer os prédios mais altos, desocupar o interior deles de colunas e assim fazer os prédios mais funcionais. Como o período gótico era um período estritamente religioso, a ideia era que as igrejas parecessem muito mais altas. Para quê? Para que a pessoa tivesse a sensação de que ela chegasse até o céu, que era o intuito da igreja, fazer as pessoas chegarem em um lugar sagrado, como se fosse um lugar sagrado. E os arcos em ogiva, que são esses arcos pontudinhos, eu tô apontando para algum lugar certo? Nas janelas, nas portas ali, ó, aqui embaixo, lá no topo da torre, dá pra ver bem direitinho. Esses arcos são pontudos por quê? Pra dar a sensação de que a igreja é realmente mais alta do que ela normalmente é. Então é mais uma coisa de um detalhe visual, assim, só pra engrandecer cada vez mais. Características dessas igrejas: a altura. Todas as igrejas góticas são muito altas. Normalmente elas têm as torres pontudas, não é o caso aqui da fachada da Notre Dame, mas do outro lado dela também tem uma torre bem pontuda. Outra característica importante que ajudou os arquitetos e engenheiros da época a construírem as igrejas cada vez mais altas foram os contrafortes. Tá? Os contrafortes são essas colunas laterais que existem aqui do lado da Notre Dame. A ideia é que, como o espaço interno das igrejas precisava ser grande para caber um número gigante de fiéis, eles não podiam entupir a nave central da igreja de colunas para sustentar o peso do teto. Então a estratégia que eles utilizaram foi de quê? Colocar as colunas do lado de fora. Então essas colunas, elas formam uma espécie de haste que segura a estrutura inteira do teto e assim ele consegue... E assim eles conseguiram elevar o teto e desocupar o espaço interno. Então conseguiram atingir os dois objetivos, que era encher a igreja de gente e conseguir fazer o teto cada vez mais alto.
Isso foi uma evolução dentro da engenharia e da história da arquitetura. Outra característica marcante do período da arte gótica são as gárgulas. As gárgulas aqui de Notre Dame foram feitas pelo arquiteto, desenhista, designer, engenheiro, escultor Viollet Leduc. Essas gárgulas, elas costumam ficar sempre nas bocas das calhas, que é da onde cai a água. E para não deixar a boca da calha à mostra, eles esculpiam essas criaturas demoníacas. Então vamos ver algumas curiosidades sobre a Catedral de Notre Dame. A construção dela começou em 1163 e durou 200 anos. O livro Notre Dame de Paris, escrito por Victor Hugo, foi inspirado na igreja e deu origem depois ao filme do Corcunda de Notre Dame, que ficou conhecido pela adaptação do Walt Disney para animação. Sangue inocente você derramou nos degraus de Notre Dame. Das mãos da mãe a criança tirou nos degraus de Notre Dame. Você pode até iludir-se e não vai ter remorso amanhã, mas não vai conseguir escapar nem fugir desse olhar. Esse é o olhar de Notre Dame. A torre da igreja de Notre Dame tem 69 metros de altura. A torre sul, que eu acredito que seja do lado de lá, tem um sino chamado Emanuele. Sinos? E ele pesa 13 toneladas. Os sinos da igreja de Notre Dame foram dissolvidos depois da Revolução Francesa e só o Emanuele foi o que permaneceu. E o Emanuele não toca normalmente, ele só é tocado quando existem eventos especiais. Dois grandes eventos desses foram o fim da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Curiosidade política: Napoleão Bonaparte e sua esposa Josefine foram coroados dentro dessa igreja. E, segundo boatos, o próprio Napoleão se autocoroou quando tirou a coroa da mão do padre que ia fazer a cerimônia e colocou isso sobre a própria cabeça. Papa. Hã? Era o Papa. Papa? Inclusive existe uma pintura no Louvre que provavelmente vocês vão ver num vídeo que virá ainda, que retrata essa cena da coroação. Depois da Revolução Francesa, a maioria dos vitrais da igreja de Notre Dame foram destruídos. E algumas das esculturas que fazem parte da fachada, que tem 28 personagens bíblicos, foram decapitadas porque eles confundiram, na verdade, aqueles 28 reis da Judéia com os 28 reis que a França teria. E como a revolta era contra a monarquia, eles acabaram decepando essas cabeças. Já os vitrais foram destruídos e depois de muito tempo é que eles foram restaurados e colocados de volta. Bom pessoal, esse foi o primeiro vídeo do especial aqui de Paris. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando, porque os próximos vídeos eu vou mostrar muito mais coisas dessa cidade maravilhosa. Tchau!